Olá, pessoal. Estamos aqui para gravar mais um programa Missão Saúde na TV e sempre trazendo as melhores informações para você, telespectador, porque o Missão Saúde ele sempre procura trazer aí os melhores assuntos, os melhores profissionais, e hoje não vai ser diferente. Nós estamos com um assunto super interessante, que é quando você deve procurar o otorrinolaringologista. Olha só, esse nome já deixa assim, né, doutora Rejane? Já todo mundo aí, o que é isso, né? Mas hoje nós vamos também descobrir isso. E para falar desse assunto, nós estamos aqui com a doutora Larissa Navarro, que é médica e é otorrinolaringologista. Doutora Rejane. Olá, gente. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia. Estamos aqui com além de ser uma excelente profissional, uma grande amiga aí de longa data, que é a doutora Larissa. E eu vou pedir agora para a doutora Larissa se apresentar, para dizer de onde que ela veio, qual a faculdade, enfim, as suas especializações. Fique à vontade, doutora Larissa. Seja bem-vinda. Obrigada. Olá, eu me chamo Larissa Navarro, sou médica otorrinolaringologista, formada em medicina pela Universidade Federal do Pará e graduada em otorrinolaringologia pelo Hospital Betina Ferro de Souza, também em Belém do Pará. Ótimo. E de onde é que a senhora é mesmo? Porque todo telespectador, eles ficam curiosos para saber de onde é o convidado, né? Se é lá do Maranhão, se é de Belém. De onde que a senhora é, doutora? Eu sou paraense. É paraense. Nasci em Belém do Pará. Adoro tomar um açaí com farinha. Um tacacazinho. Um tacacá no final da tarde. Pronto, olha aí. Pronto, já sanei já as dúvidas de você, telespectador. E agora a gente vai começar o nosso bate-papo aqui. E antes disso, eu queria que a doutora... antes da gente começar de fato a entrar no assunto, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a especialidade. O que é mesmo essa especialidade com esse nome tão grande? Tem outra especialidade com um nome tão grande, tão difícil como essa, doutora? Olha, eu não sei te informar se existe um mais difícil. Para mim, já se tornou habitual falar otorrinolaringologia, né? Mas, com certeza, mais amado por mim não existe. Tá? Então, assim, o que é a otorrinolaringologia? A otorrinolaringologia é uma parte da medicina que estuda a saúde do ouvido, nariz e garganta. Como são sistemas muito próximos, a gente acaba agrupando as principais doenças relacionadas à saúde de ouvido, nariz e garganta e que ficam aos nossos cuidados, aos cuidados do médico otorrinolaringologista. Ótimo, esclarecendo isso aí, eu já começo com uma dúvida frequente minha, acredito também sua aí, que está em casa, sobre cotonete, doutora. A gente pode estar utilizando aí cotonete, porque é meio que vicioso esse negócio de usar cotonete, né? Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito disso, se pode, se a gente deve utilizar o cotonete. Então, explica para a gente a respeito disso. Essa sua dúvida também é a dúvida de muitas pessoas, né? Por quê? A gente deve usar o cotonete. Na verdade, é porque a gente não deve usar o cotonete. O cotonete, apesar de ser comumente utilizado para fazer a higiene da orelha, ele não é o mais indicado para isso, tá? Ele pode ter alguma outra finalidade, mas não na limpeza do ouvido em si. E a gente acaba orientando os nossos pacientes o porquê disso em virtude da própria anatomia da orelha, tá? A orelha, ela só tem produção de cerúmen ou da cera no terço mais externo, na parte mais externa da orelha. Então, se eu faço uso da haste flexível ou do cotonete, eu acabo tendo a falsa impressão de que eu estou limpando a orelha, quando, na verdade, eu estou empurrando aquele cerúmen para as porções mais posteriores do canal auditivo, tá? Do conduto auditivo externo. Então, a resposta é não. A gente não deve utilizar as hastes flexíveis para a limpeza do conduto auditivo externo. Eita, agora ficou aí um negócio difícil, né? Como é que a gente vai fazer agora com essa agonia que todo mundo tem e que compra assim, caixas e caixas de cotonete já por mês, doutora? Então, essa coceirinha aí a gente vai tentar resolver de uma outra forma, tá? Mas, de fato, para a limpeza da orelha, o que nós, médicos otorrinolaringologistas, orientamos sempre é o manuseio com toalha ou a limpeza externa com o próprio dedo, até onde você conseguir alcançar o dedo indicador ali no canal externo da orelha. Geralmente, é a forma como a gente orienta essa limpeza, tá?
objetos que são introduzidos dentro desse canal, eles são contraindicados. Não só pela possibilidade de empurrar esse cerume para a região posterior ali, mas também pela possível causa de algum trauma local e, quiçá, depois um processo inflamatório infeccioso mais importante, tá? Então, para a coceirinha do ouvido, a gente pede aí que encontre uma outra forma que vá dar uma sensação mais gostosa do que, de fato, o cotonete, tá? Eu estou fazendo aqui o papel do telespectador, viu? Porque as dúvidas a respeito disso são muitas. Eu não sei se a senhora tem aí alguma dúvida, doutora, a respeito disso. Mas, assim, a dúvida em relação... E a pessoa, assim, que tem muito cerume, que sai muito, assim, né? Que tem... E o que ela vai fazer a respeito disso? Ela vai nos procurar. Na verdade, quanto mais você manipular, mais você empurrar ali a cera do local onde geralmente é produzido, maior a gente tem a produção de cerume, né? Porque, na verdade, a cera ela é produzida ali na tentativa de proteção, para que nada adentre aquele canal, né? Então, se eu vou lá e removo, o nosso corpo, inteligentemente, produz novamente. Então, assim, quanto mais eu mexo, maior a minha produção de cerume, tá? Então, assim, é furada essa história de manipular e conseguir diminuir aí a quantidade de cerume produzido na orelha, tá? Vai estimular mais, né, na verdade. Acaba tendo uma maior produção, porque eu tiro aquela secreção dali e aí novamente é produzido para que a gente obtenha aí a função principal do cerume, que é a proteção da orelha. Tá vendo, gente? Nada de ficar cutucando o ouvido, principalmente das crianças, né? Qualquer ouvido, né? Mas as criancinhas, às vezes, o pessoal adora cutucar. Às vezes, lá, a mamãe, a vovó, né? Aquele responsável que, na verdade, acha que está zelando, né? E acaba promovendo eu acho que já faz parte até do kit. Cultural. Do kit, algo cultural. Faz parte já do kit do bebê ali. Já desde pequenininho, já tem o cotonetezinho ali para fazer higiene. Tá vendo? Por que é importante vocês assistirem o Missão Saúde? Porque a gente traz sempre, realmente, de fato, informações que são verídicas, que são verdadeiras. Aquela história assim, do mito ou verdade, né? Então, olha aí, ó, o mito do cotonete. A gente já passa o xizinho aí e elimina isso, né, doutora? Se vocês me permitem fazer uma colocação, é importante até para as mamães que estão assistindo isso, elas também entenderem que as hastes flexíveis, elas são produzidas de 2 tipos principais, né? Um que tem um diâmetro maior, que são os que geralmente são utilizados em bebês. Esses que têm um diâmetro maior, eles não adentram o canal. Então, algumas vezes, eles podem até ser utilizados porque eles acabam permanecendo ali naquela região mais externa, né? Mas os que têm um diâmetro menor e que acabam por conseguir adentrar o conduto, esses realmente a gente contraindica, tá? Não é a forma adequada de promover a limpeza da orelha. Perfeito. E, doutora, tem uma pergunta muito frequente. A lavagem da orelha, ela pode melhorar a audição? Aí a resposta depende. Né? Se eu tenho um ouvido que, por um acaso, está tendo problema em virtude do acúmulo de cerume por uma manipulação crônica ou que já vem sendo feita de muito tempo, obviamente eu posso ter, sim, uma obstrução desse canal pela impactação de cerumen. E aí, nessas situações, a gente geralmente orienta a limpeza desse canal. E a gente pode promover essa limpeza de diversas formas. Uma delas é a lavagem da orelha. Então, a resposta para essa tua pergunta, Regiane, é que se tiver algo relacionado à obstrução do conduto auditivo externo por rolha ceruminosa, nessa situação, a lavagem ela está indicada e promove, sim, uma melhora do componente auditivo, porque aí eu vou conseguir que as ondas sonoras cheguem até a membrana timpânica e, assim, a gente tenha todo ali o reflexo da audição, tá? Existe também, doutora, casos em que algum bichinho entra no ouvido, utiliza-se também desse mecanismo? Que eu já, assim, só para a gente, para o nosso telespectador ficar bem ciente da necessidade de procurar, de fato, um especialista e das questões que são pertinentes a isso, né? O que acontece? Quando você fala que algum bichinho entra, na verdade, isso é uma queixa muito comum no nosso consultório, tá?
Então, não só bichinhos, mas como até mesmo corpo estranho que a gente chama de inanimado, que não tem vida, né? Eu tenho uma criança que vai lá e coloca um carocinho de feijão, ou que vai lá e coloca um carocinho de milho. Então, em determinadas situações, as lavagens de orelha, elas podem sim ajudar nessa remoção de corpo estranho do conduto, tá? Mas nem sempre são as efetuadas pelo médico otorrinolaringologista nesse tipo de remoção de corpo estranho, tá? Então, a gente tem pinças, a gente tem materiais de uso ambulatorial, preparados para que a gente consiga fazer essa remoção ali de qualquer objeto que tiver ali naquele canal de forma menos traumática, então para não machucar e não lesar outras estruturas da orelha, tá bom? Ótimo, muito bom. Doutora, em relação ao zumbido, né? O pessoal chama muito, né? Eu acredito também que chegue muito lá no seu consultório. O que fazer quando chega alguém que fala assim, eu estou com um zumbido no meu ouvido, o que eu faço? Boa pergunta. Na verdade, o zumbido, ele é definido como uma percepção auditiva subjetiva, né? Onde eu estou percebendo um determinado som que outras pessoas não percebem. Então, esse zumbido, ele pode ser de diversas formas. Pode ser um zumbido pulsátil, pode ser um zumbido que bate igual ao coração, pode ser um zumbido que tem o som de uma chaleira. Então, geralmente, eles estão relacionados a perdas auditivas, mas eles também podem acabar escondendo alguma outra patologia. Essas patologias, elas divergem em diversas causas, desde perda auditiva até causas metabólicas relacionadas ali a hormônios ou doenças metabólicas mesmo, até estresse, tá? Então, existe um componente de possíveis causas muito vastos. Então, esses pacientes, eles merecem, sim, ser avaliados de forma completa pelo médico otorrinolaringologista, fazendo tanto a parte da avaliação da saúde da orelha, também quanto a parte da saúde auditiva, né? A saúde audiológica, bem como alguns exames complementares, exames de sangue, enfim, tudo que for necessário para a gente avaliar a real causa desse problema. Interessante. E, doutora, e tem a questão da labirintite, que muita gente tem dúvida, né? De como tratar, e o que é a labirintite propriamente dita, e de que forma a pessoa tem para conduzir essa sintomatologia aí. Então, Regiane, labirintite, a gente acaba tendo um vasto diagnóstico diferencial disso, né? Então, tonturas, quando chegam para a gente no consultório, geralmente já chega com o paciente falando, eu tenho labirintite. Para o médico otorrinolaringologista não funciona dessa forma, tá? Óbvio que a orelha é um dos sistemas responsáveis pela parte do equilíbrio também, além da audição. E isso se deve por causa do labirinto. Mas existem também outras doenças que podem causar tontura e não estarem relacionadas com a orelha. Quando a gente fala de tonturas relacionadas ao sistema auditivo, na verdade, ao sistema vestibular, porque a orelha interna é formada pela parte auditiva, que corresponde à cóclea, e pela parte vestibular, que corresponde ali os canais semicirculares e o vestíbulo propriamente dito. Então, essas estruturas, elas estão relacionadas com a parte do equilíbrio. Quando eu tenho alguma alteração nessas estruturas, nas estruturas relacionadas ao labirinto, aí sim eu posso pensar. Nem sempre vai ser uma labirintite, tá? Então, eu posso pensar em labirintopatias. O que são labirintopatias? Doenças do labirinto. E uma delas é a labirintite. Ou seja, nem toda tontura que tem causa no labirinto é uma labirintite. Para isso, você precisa consultar o médico otorrinolaringologista. Ótimo, muito bom. Gente, olha só como passou rápido, viu? Já acabou o primeiro bloco e eu estou ainda com um monte de dúvidas aqui. Eu não quero nem saber, vou fazer todas, entendeu? Senão ela, apesar que a gente sempre gosta de deixar umas assim para o próximo programa, né? Assim, para um próximo programa, porque tem um monte de dúvidas aqui. Então não saiam daí, fiquem ligadinhos que já a gente volta com Missão Saúde na TV. Hoje eu quero falar para vocês da MAB Vida Assistência Médica. Lá você encontra vários tipos de exames especializados também, viu? E consultas com especialistas. Então, dá uma passadinha lá na VP8, folha 26. MAB Vida Assistência Médica.